Fala galera, beleza? Estamos aqui hoje, eu e o Feroz. E aí, galera? A gente vai falar hoje sobre o novo regulamento da Azul, né? São mudanças que estão acontecendo aí no mercado de milhas e a gente quer mostrar aí para você, como que a gente pensa, quais são a nossa linha de raciocínio, o que a gente faz quando geralmente surge algo do tipo, tá? Então nós separamos aqui esse vídeo em tópicos. Algumas coisas a gente vai falar dentro do que já tem de concreto no regulamento, a gente também vai dar muito do que a gente pensa que vai acontecer com essas mudanças. Durante esses dias aí gerou um pânico, né, Ezequiel? No mercado aí, a Azul falando 5 CPF, foi conversa de corredor, não foi conversa de corredor, e o mercado entrou em pânico. Agora a Azul oficializou, ontem saiu o novo regulamento dela, que vai passar a ser vigente a partir do dia 15/1/2020, e baseado na nossa experiência, na nossa análise, com consultorias jurídicas que são parceiros nossos, a gente faz toda uma análise, tanto econômica quanto jurídica, e no final a gente ainda dá uma percepção de como a gente acha que o mercado vai funcionar no próximo ano. A gente sempre faz isso, né? Só que dessa vez nós decidimos entregar isso para vocês, como que a gente faz aqui no nosso dia a dia. Então a gente discute muito antes, eu leio o regulamento antes, Guilherme lê também, sem tentar às vezes um influenciar o outro, depois a gente tenta chegar num consenso aí. Foi isso que a gente fez e é o que a gente vai mostrar para vocês hoje. Isso aí, mais importante que tudo, ligamos lá para a Azul, temos um número de protocolo, tiramos as dúvidas com todo o regulamento. É lógico que do lado de lá também é ser humano, ele tem uma percepção e uma capacidade de leitura, mas agora a gente também está amparado com o que a Azul falou conosco. Sim, nós começamos aqui, a primeira análise que a gente pegou foi dos pontos principais aí do novo regulamento. Primeiro, ele vai valer a partir do dia 15/1/2020, como o Guilherme já falou. E a grande mudança, né? A partir dessa data aqui, vai ser possível para cada pessoa cadastrar no site da Azul 5 CPFs, onde ela vai poder emitir passagem para essas pessoas ao longo do período de um ano. Tá? Então ela estava chamando, isso antes ela chamava de 20 CPFs, que é o regulamento que é válido até o dia 14/1/2020. Agora ela mudou a nomenclatura, passa a chamar de beneficiários. Então, para cada pessoa cadastrada no programa Tudo Azul, você pode cadastrar até 5 beneficiários diferentes. Além desses 5, você pode emitir passagens deliberadamente para você, quantidade de meses ilimitados, né? Assim como para esses 5 que você cadastrou, mas para descendentes de primeiro grau. Filhos comprovados através de documentos. A Azul, assim que você solicitar a emissão, a Azul vai fazer toda uma análise de que aquela pessoa é um descendente seu de primeiro grau. Outra coisa que nós separamos aqui que foi muito importante nesse regulamento é que a partir do momento que você cadastra esses 5 CPFs na sua conta lá da Azul, ela dá um prazo de 60 dias para qualquer alteração que você vai fazer nesses CPFs. A gente vai falar disso mais na frente, mas a gente considera que é um ponto importante nesse novo regulamento. Então, o prazo para alteração desses 5 CPFs aqui é um prazo de 60 dias. Como exemplo aí, desculpa, né, Ezequiel? Como exemplo, né, cadastrei um CPF no dia 20/1/2020. Quando que eu posso alterar esse beneficiário? Daqui 60 dias. Então, daqui 60 dias eu consigo entrar lá e alterar um beneficiário. Lembrando, isso não é o Ezequiel nem o Guilherme que está falando. Isso está no regulamento. Nós ligamos para a Azul e confirmamos com 2 atendimentos. Tanto o Guilherme confirmou quanto eu confirmei essa informação que a gente está passando para vocês, a interpretação que a gente fez baseado no regulamento. Beleza? Beleza, pessoal? Regulamento. Primeiro passo, antes de criar pânico, de fazer a sua análise, de ver o vídeo, leia o regulamento. Ligue para a Azul e faça o seu entendimento, as suas perguntas. O pessoal lá está à disposição para te responder. Bora lá. Segundo ponto. Nós vamos falar aqui algo que é muito interessante, que o Guilherme tem muita experiência, que é a respeito da precificação de passagens. Aqui eu queria um pouquinho, compartilhar aí os meus 6 anos de experiência prestando serviço para empresas aéreas e mostrar para vocês por que a empresa aérea pode enxergar como um vilão o resgate com milhas.
Porque hoje, quando a gente vai fazer um sistema de precificação para as passagens, é algo muito complexo com várias regras envolvidas, né? Normalmente, as empresas elas ajustam as passagens 2 vezes durante o dia. É desejo delas que esses ajustes dos preços aconteçam mais vezes durante o dia, mas em razão dos cálculos, da complexidade disso, isso é feito hoje só 2 vezes. Então, entrei hoje de manhã no site para pesquisar o valor de uma passagem, estava X. Entrei de noite, estava outro valor. Por quê? Ou possivelmente, ou porque ela ajustou, ou porque o nosso inventário de passagens foi por água abaixo. Então aqui eu vou abordar aqui 3 tópicos, que são os 3 tópicos mais gerais aí, que vai dar uma noção de como é feito o preço. Hoje, quando você compra uma passagem na companhia aérea, né? Se a gente pegar aqui, a gente vai ter lá nas letras miúdas, no final da página, as letrinhas. Então eu tenho a passagem que é da classe tarifária Alfa, que é passagem da classe tarifária Sierra, que é passagem da classe tarifária Tango, que é passagem da classe tarifária Quebec, e assim por diante. O que essas letrinhas querem dizer? Elas nada mais são do que o seu contrato com a companhia aérea. Então, quando você compra uma passagem, nessa classe tarifária aqui, ela está te falando qual que é o prazo para reembolso, quais são os benefícios que estão incluídos naquela passagem, se você pode ou não pode fazer determinada alteração de reserva, se você pode fazer uma alteração de remarcação de passagens. Isso aqui é o que define o seu contrato. Quando você comprou a passagem, você escolheu intuitivamente alguma dessas classes e teve um modelo de contrato fechado com a companhia aérea. Sim. Beleza? Então, normalmente a gente compra a mais barata. E a mais barata está em uma dessas classes ou em outras letrinhas aqui, uma sopa de letrinhas que tem para cá, que vai me determinar qual que é a regra, qual que é o meu contrato com a companhia aérea. A companhia aérea, quando ela está planejando um voo, uma venda de passagens, ela faz um inventário de passagens. Imagine isso como sendo um guarda-roupa cheio de gavetas. Nesse guarda-roupa, ela fala, desse voo, eu tenho uma aeronave aqui, modelo A340, não vamos nos ater a isso. Ela fala assim, para esse voo, 10 passagens vão estar na classe tarifária Alfa, 10 passagens na Sierra, 50 na classe Tango. E isso compõe ali o voo. À medida que a minha ocupação do voo vai variando, esse inventário vai mudando. Eu posso disponibilizar novas classes tarifárias, ou eu posso retirar algumas classes tarifárias. Na analogia do guarda-roupa, Guilherme, seria cada gaveta nesse caso ela é identificada como uma classe tarifária e uma quantidade de lugares disponíveis. Então, cada gaveta no seu guarda-roupa, no exemplo e na analogia, para ficar mais fácil da galera entender, é que cada gaveta aqui seria uma classe tarifária. Isso, e aqui eu distribuo os lugares disponíveis do meu voo. Então, aqui eu tenho 10, aqui eu posso ter 50, aqui eu posso ter só 5 e assim por diante. Como as pessoas, 90% da demanda aí dos voos aéreos hoje, são para voos business, são voos a negócio, tende-se a consumir primeiro as classes tarifárias mais baratas. Então eu tenho várias classes tarifárias, eu vou consumindo, vou tirando as mais baratas. O meu voo vai sendo ocupado, cheguei aqui num percentual em torno de 60% a 70% do meu voo, já começo a ter lucro. Abaixo disso aqui eu ainda estou normalmente trabalhando para pagar os custos do voo em si. Então cheguei a 60% a 70% de ocupação, começa a ter lucro. E aí eu posso ir retirando aquelas classes tarifárias mais baratas. Tá bom? Porque, entendendo aqui esse processo de precificação, o inventário, eu disponibilizei, então corre o risco de eu pesquisar uma passagem hoje, achar por um preço. For pesquisar amanhã, não está mais, provavelmente essa classe tarifária ela não vai estar mais disponível. O que determina essa classe tarifária? São passagens que estão disponíveis só 60 dias antes do voo. Fui lá no 59º dia, antes do voo, já não vou mais achar aquela passagem. Quero um voo para ser executado de tarde. A classe tarifária Tango, que é o Tzinho aqui, ela só é disponível para voos na manhã. Não vou achar, então ela vai estar mais cara.
Isso aqui nos leva a entender que o quê? Por exemplo, eu tenho um voo de uma companhia aérea a R$1.000. Como a gente vive um oligopólio, né? O que é um oligopólio? São pouquíssimas empresas dominando o mercado. Hoje a gente tem Tudo Azul, a Gol e a Latam dominando o nosso mercado de voos domésticos. Então eu pego a Latam, R$1.000 a passagem dela para o trecho Confins, Brasília. Eu tenho a Gol que vai lá e fala assim, opa, tá 900, vou colocar, tá R$1.000, vou colocar 900. Aí chega a Azul e fala assim, opa, tá 900, o meu voo aqui é mais confortável, são só 2 lugares e tal. Vou colocar aqui, ó, R$905. Então aqui eu tenho a Latam, tenho a Gol e tenho a Azul, R$905. O que acontece? Por que ela entende isso como perda de receita? Porque talvez o meu acordo com o programa Tudo Azul é o quê? Para esse voo eu vou pagar lá 10.000 pontos para voar esse voo. E ela convencionou Azul e Tudo Azul que o quê? Os 10.000 pontos valeriam aqui R$300. Detalhe, para também tentar exemplificar um pouco mais isso, é que da forma como a gente está explicando aqui, pode parecer ser uma conta simples, mas é uma conta altamente complexa. Tanto é que ela é feita apenas 2 vezes ao dia, por isso que você falou no começo que ela tem que ser o ideal que as companhias aéreas sonham, é que isso fosse feito de hora em hora. À medida que o meu mapa de ocupação do voo fosse sendo alterado, eu fosse recalculando isso e chegando a novas métricas, a novos preços de passagem aí. E aí tem a questão de que nesse combinado todo aqui, ainda entra a emissão de passagem com milhas. Que não segue normalmente toda essa precificação. Porque daqui eu derivo vários outros preços para várias outras classes tarifárias que me fazem ter aqui uma complexidade cada vez maior. E quando eu vou fazer o meu acordo com o programa de pontos, né, com o programa de milhas, de fidelidade, eu coloco normalmente regras mais simples. Então são regras o seguinte, olha, para esse voo, nesse horário, nesse dia, com essa demanda, são 10.000 milhas. 10.000 milhas, ou Tudo Azul, a Azul falando com Tudo Azul, ou Tudo Azul, 10.000 milhas, eu vou te remunerar em R$300. A gente ainda vai chegar lá como a Tudo Azul recebe esse dinheiro. Mas olha só, gente, para um voo que ela poderia estar ajustando para R$905, ela está vendendo um lugar lá por R$300. Isso, beleza, então eu estou ocupando meu voo todo com R$300, estou lucrando. Não está. Para cada passageiro que comprou 300, eu estou perdendo R$605 de receita. Isso é muito dinheiro. Isso aqui entra como perda. Perda para a companhia aérea. Ela deixou de ganhar R$605. Por isso que elas estão tão assim de olho, o holofote tão ligado na emissão com milhas. Porque elas ainda não conseguiram trazer toda a complexidade da precificação para o acordo da emissão com milhas. Beleza? Olha lá. Então aqui a gente elencou aqui nesse terceiro ponto aqui, de onde que vem a receita dos programas de fidelidade, para a gente também tentar entender e analisar aqui como que toda essa mudança aí pode ou não pode ser viável para os programas de milhas que a gente tem hoje, Tudo Azul, Smiles e Latam Pass. Isso. Aqui a gente tentou basicamente, pessoal, fazer uma análise do viés econômico de como funciona um programa de fidelidade. Antigamente, né, há alguns meses atrás, a gente tinha normalmente empresas aéreas e outras empresas negociando as milhas do programa de fidelidade. Então a gente tinha a Latam, que é uma empresa associada a Múltiplos, que era outra empresa. Hoje a gente tem a Gol, que é uma empresa associada a Smiles, que é outra empresa. E a Azul e o Tudo Azul sempre foi uma única empresa, nada mais é do que um programa de milhas da Azul. É a mesma empresa, é o mesmo CNPJ. Isso é importante entender quando a gente, principalmente num cenário Gol e Smiles, que são 2 empresas separadas, né? Se a gente pegar hoje o programa de fidelidade, ele tem 5 principais fontes de receita, que são o quê? Venda de pontos. Sabe quando chega aquele e-mail na sua caixa lá falando assim, compre pontos e ganhe 200% de bônus. Você compra, paga um valor e ganha 200% de pontos. Eu até vou pedir para o Ezequiel para a gente marcar isso aqui, né, Ezequiel? Sim. Porque isso aqui vai influenciar
em uma análise futura. Então, aqui, ó, vendo de pontos. A companhia, o programa de fidelidade, ele recebe dinheiro vendendo pontos. Vendendo pontos, né? O outro ponto é clube de milhas. Então, eu fui lá no Tudo Azul e assinei o Clube Tudo Azul. Mensalmente, eu dou para ele uma receita recorrente. Para a empresa isso é muito importante. Sim, é previsibilidade de receita. Então, todos os meses aí tem gente que assina o Clube Tudo Azul 1.000, tem gente que assina o Clube Tudo Azul 10.000 e assim por diante. É receita que está entrando aqui. Além disso, eu tenho um acordo com os marketplaces. Quero lá, tenho uma série de milhas e quero trocar por uma máquina de lavar. Eu dou as milhas, a Tudo Azul vira lá para Casas Bahia, Magazine Luiza, Americanas, vou falar uma de cada grupo aqui para ninguém ficar com ciúme, né? Sim. Eu dou lá os pontos e essa empresa, Casas Bahia, empresa do ramo, ela me remunera a Tudo Azul em dinheiro. Então, eu disponibilizo minhas milhas, a Tudo Azul paga a Casas Bahia em milhas e recebe dinheiro de volta. Diga-se de passagem. Faço não. Não vale a pena não, hein? Não vale a pena não. Eu falo Isso é disponível. Muitas pessoas fazem isso. Inclusive na próxima semana do Milionário nós vamos falar mais disso. Inclusive eu falo com o Ezequiel assim, foge que é cilada, Bia. Foge que é cilada. Foge que é cilada. Carga pesada na Globo aí, sabe? Similar ao que acontece com as empresas de marketplace, eu tenho o resgate de passagens, que é a mesma coisa, gente. Tudo Azul você vira e fala assim, quero comprar uma passagem. Você disponibiliza milhas, Tudo Azul dá as milhas para a Azul paga o Tudo Azul em dinheiro correspondente àquelas milhas disponibilizadas. Então, o fluxo é milhas viram dinheiro, né? Eu disponibilizei milhas, o Tudo Azul pagou a Azul em milhas e isso virou dinheiro. Além do quarto ponto, a gente tem um quinto ponto, que é o quê? A transferência bonificada ou não, né? Aqui a gente focou em transferência bonificada, que é o que a maioria das pessoas fazem, de pontos para milhas. O que é isso? É eu pegar meus pontos do Santander Esfera, do meu cartão sempre presente do Itaú, da Livelo, Credit Card, Premia, Pão de Açúcar e transformar isso em milhas. Então, aqui é uma outra forma onde o meu programa de fidelidade é remunerado. Quando a gente fala que limitei a quantidade de emissões por CPF, o que economicamente isso impacta? Impacta o quê? Eu vou ter menores condições de converter essas minhas milhas em dinheiro. Basicamente, eu ataco aqui alguns pontos. Quais são eles? Transferência bonificada. Por que eu ataco a transferência bonificada? Porque antes eu pegava uma promoção da Livelo com a Azul, Ezequiel, e mandava para lá 300 mil pontos. Isso virariam 630 mil pontos, que eu emitiria para até 20 CPF diferentes. Sim. Hoje eu vou fazer isso? Vou fazer isso. Nós vamos falar lá no final. Mas vou fazer em quantidade menor, ou seja, menos dinheiro entrando para o meu programa de fidelidade. Ou transferência de bonificada, ou seja, menos. A tendência é que um número menor de pessoas envie quantidade de pontos dos seus programas de cartão de crédito para o programa, para o clube de milhas. Além disso, se enviar, vai enviar sempre uma quantidade menor, adequada à estratégia lá de repasse para 5 CPFs. Um outro ponto é o resgate de passagens. Como eu vou ter menos pontos, eu vou resgatar menos passagens. Então aqui, ó, ataquei uma outra fonte de receita. Eles mesmos atacaram essa fonte de receita deles. O resgate de produtos, gente, ele é utilizado hoje muito pouco. Basicamente é utilizado por pessoas que não conhecem o mundo das milhas. Se você quer conhecer mais um pouquinho, continue acompanhando aí o professor Ezequiel. Estou só aqui na participação. Não, daqui a pouco você está tomando meu lugar aqui. Está especial. Estou só na participação especial. Continue acompanhando o professor Ezequiel aqui. Sobe a hashtag no vídeo, a hashtag feroz. O cara vai continuar fazendo conteúdo. Vou não, pessoal. Meu negócio é atrás da câmera. Então, esse resgate de produtos aqui é algo que a gente não entende que vai ser impactado. Porque quem tem milha lá e não conseguir vender, vai resgatar produto.
Quem tem milha lá e não conhece o programa, Pode até ser, né, pensando hipoteticamente aqui, que eles melhorem as condições de resgate de produto, né? pode A até gente ser. sabe. Pode até ser um efeito aqui colateral do bem É. que melhora aqui a quantidade de Não resgate. conseguindo resgatar tanta passagem, vão melhorar as condições. Tomara que isso aconteça. Hoje não é vantajoso. Hoje não é. De ontem para hoje, desde que o regulamento entrou foi divulgado, né, nem entrou em vigor ainda, várias pessoas, os cavaleiros do Apocalipse, Cavaleiro já do vieram e ó, Cancelou o clube. Tchau, clube de milhas. A receita recorrente. a receita recorrente. Então aqui, ó, dos meus 5 pontos aqui, pessoal, é como se eu tivesse, até agora, só 2 intactos. 2 por quê? Porque a gente ainda vai chegar no outro. Se eu não consigo transformar isso em dinheiro, se isso não é mais vantajoso economicamente para mim, como cliente do Tudo Azul, para que eu vou comprar pontos? Para que eu vou investir o meu dinheiro em algo que vai passar a ser desvantagem, né? Então, eu aqui ainda também venho aqui, ó, e tchau, risco, venda de pontos, vai cair, acredito que vai cair. A gente está arriscando aqui no sentido de que a gente entende que esses pontos aqui serão prejudicados, né? Principalmente porque eles são fonte de receitas para o clube de milhas. Então eles vão ter que se adaptar de alguma forma. Da mesma forma como nós, especialistas na área, teremos que nos adaptar, eles também vão ter que se adaptar para alavancar novas fontes de receita. Ah, essas receitas que deixarão de vir aqui, virão lá de passagens emitidas com dinheiro mais caro? Pode até ser. Mas imagina, uma Smiles da vida, vê um movimento desse da Azul e decide incentivar o resgate de passagem com milhas, o que vai acontecer? Minha ocupação do voo vai para baixo e eu começo a executar voos com menos passageiros, maior possibilidade de empatar ou ter prejuízo, tá? Sim. Então, assim, eles acredito tanto que quem comunicou isso, quem soltou essa primeira informação foi o profissional da Azul responsável por pricing, por receitas da Azul. Eu acredito que todas essas análises tenham sido feitas por ele, mas o real impacto disso é só lá no dia 16 de janeiro de 2020. Lá que a gente vai saber. Antes disso tudo, é o quê? Experiência nossa na análise e um pouquinho aqui de feeling mesmo do mercado. Saindo da análise econômica, indo para a análise jurídica, eu e o Ezequiel aqui em conjunto, a gente já tem uma empresa que faz consultoria jurídica para a gente, que ajuda a gente, nós aí já temos processos contra a Latam, rodando aí no meio jurídico e tudo. Nós entendemos que a Azul, ela fez algumas coisas certas, só que ela ainda continua pecando por outro lado, tá bom? Então, do ponto de vista jurídico, do que a gente conseguiu coletar através da consultoria jurídica, do que a gente acompanha, lendo leis e tudo, o que eles fizeram de positivo, pessoal? Primeiro, positivo para eles, né? Não para nós. Isso assim, positivas corretas deles. Isso, atitudes corretas. Pontos positivos, assim, atitudes corretas com o cliente, tá? Primeiro, controle por CPF. O que eles estão garantindo aqui? Que realmente você está utilizando um CPF diferente do seu. Como que é isso? Você tem que cadastrar o beneficiário ou com CPF ou com o número Tudo Azul. Para você se cadastrar no Tudo Azul, você precisa de informar seu CPF. Sim. Então eles estão garantindo. Ponto de atenção aqui, a Latam não faz isso. Por isso tem vários problemas e podem fazer um outro vídeo só disso. Só disso. Se quiser, deixa aí. Faz um vídeo igual a esse aí da Latam. Então a Latam não faz isso aqui. A Latam, eu tenho 3 sobrenomes, pessoal. Se para cada passagem eu emitir com um sobrenome diferente, ela conta como 4 pessoas. Tem muita gente que não sabe disso. Acaba estourando a emissão, a Latam bloqueia a conta de maneira errada e aí a pessoa às vezes fica lá se punindo lá. Isso é seríssimo. A Latam não podia estar fazendo isso. Então se eu fizer lá, Guilherme Freitas de Oliveira Miranda, uma emissão. Guilherme Freitas Miranda, outra emissão. Guilherme Oliveira, outra emissão. Guilherme Miranda,
outra emissão. Guilherme Freitas Miranda, outra emissão. Sistemicamente está errado. Está errado. Isso está implementado errado. Por quê? Porque para eu voar, não é necessário que eu informe o CPF. Só que o quê? A Azul ela se precaveu a isso. Como? Pedindo que você cadastre o beneficiário e coloque o CPF. Então, ponto positivo. Seguiu a regra do que está no regulamento. A Latam, nem regra do que está no regulamento, ela segue. Segundo ponto, ela avisou com antecedência, gente. Querendo ou não, ela avisou ontem, dia 25 de outubro de 2019. Isso aí vão dar em torno aí de 60 dias ou mais para as pessoas se prepararem. Ou seja, quem tem estoque grande de milhas, quiser vender, vende. Quem quiser viajar, viaja. Quem não quiser mais acumular, não acumula. Quem quiser cancelar clube, cancela. Você tem aí quase 90 dias para se preparar para a nova realidade. Essa nova realidade vai ser boa ou ruim? Vamos falar um pouquinho mais para frente. Mas nova realidade. Ok? Outra coisa é não contar resgate para descendente de primeiro grau. Dependente seu. Você vai viajar, você e seu filho, você e sua filha. Imagina, contar 2 emissões? Tá errado. Tá errado. Tá errado. Você vai deixar a criança com quem? Vivendo sozinho em casa? Vivendo de luz? Tá errado. Então, ela não conta, né? Não conta. Ponto positivo, ela seguiu, ela nesses pontos, quando eu falo ponto positivo, ela seguiu o regulamento dela. Foi cuidadosa. Foi cuidadosa com esses pontos. Pontos negativos aqui agora, gente. O que ela ainda continua infringindo o meio jurídico, tá bom? O que é? Ela permite você comprar. Você comprou um produto, você usa da forma como bem entender. É seu, o bem é seu. Ah, comprei um carro, é a mesma coisa. Eu ir lá comprar um carro, o concessionário falar comigo assim, ó, você comprou o carro aí, só vai vender quando eu te deixar vender. Tá errado, o carro vai vender por preço tal, né? Só vai vender por preço tal, só vai vender né? para vender para o fulano de tal, você tem que vender, você tem que me informar antes que você vai vender para ele. Tá errado, isso tá errado. Se eu comprei, eu uso como eu quiser, eu dou para quem eu quiser, eu vendo para quem eu quiser. É assim que funciona. Para isso ela teria que o quê? Parar de vender. Se ela parou de vender e começou a me doar os pontos, eu estou te doando os pontos. Aí é diferente, o entendimento é outro. Mas enquanto eu estou vendendo, eu permito que quem comprou faça o que quiser daquele bem. Inclusive a Latam perdeu vários casos por causa disso. Porque ela vende. Se ela vende, ela abre brecha para você utilizar como quiser. Um outro ponto é o prazo para alteração do beneficiário. Isso aqui, pessoal, é abusivo. Se eu cadastrar uma pessoa hoje, essa pessoa, eu cadastrei um amigo meu, briguei com meu amigo, quero tirar ele lá da minha lista de beneficiário, colocar minha esposa, meu primo, sei lá. Eles pedem 60 dias para trocar. Isso é abusivo, cláusula abusiva. Além disso, tem um outro ponto, que aí é boato. Eu nem escrevi aqui porque é boato, que é o quê? Eles vendem grandes lotes de milhas para empresas emitirem passagem. Isso, se ela faz isso, por que ela está fazendo isso e está prejudicando o milheiro individual aí, pessoa física? Né? Então, assim, há de se ponderar esses pontos aí. Ok? Vamos aqui agora para as nossas percepções. Vamos lá, Ezequiel. Nós estamos, como a gente está bem acostumado, a gente tem o grupo de alunos do curso, tem canal, tem no Instagram, muita gente mandou isso, muita gente me perguntou isso, e a gente até colocou que é o fim do mundo, é o apocalipse, e na nossa percepção não. Acabou o milheiro! Meu Deus! Não, acabou o mundo, não tem mais. Não, a gente não está encarando dessa forma, muito pelo contrário. O Guilherme gosta muito da frase que o problema é a solução, e é verdade. Enquanto tem muita gente apavorada aí, já achando que tudo acabou, tudo foi pro água abaixo, a gente está estudando, a gente está entendendo, e por tudo que a gente tem de experiência, principalmente das mudanças que já ocorreram, a implementação da Latam, a implementação do Smiles, a implementação da própria Azul, que hoje já é de 20 CPFs, a gente entende que isso não é o fim do mundo. A gente tem impactos positivos em relação a isso. É possível ainda continuar negociando milhas, e a gente vai falar muito sobre isso ainda, né? O que vai acabar acontecendo, pessoal, é separar os homens dos meninos, as mulheres das meninas.
vai o quê? Precisar de ter estratégia. Estratégia. É a estratégia certa? Não, é a estratégia que você se sente confortável. Por quê? Vamos lá, baseado no histórico, de tudo que já aconteceu, o mercado de milhas já passou por várias modificações durante os anos. Então, não é o fim do mundo, vai continuar existindo comércio de milhas, vai continuar existindo emissão por milhas, vai continuar trocando por pontos. Uma série de fatores vão continuar existindo, só que vai exigir cada vez mais estratégia. Estratégia. É o fim do mundo? Não é. Isso já aconteceu, igual o Ezequiel falou. Teve a própria mudança da Azul ano passado, dia 15 de dezembro de 2017. Teve a mudança para 20 CPFs. Teve da Latam em 2018 também, no mês 8, no mês de agosto de 2018. Teve da Smiles agora em março desse ano. Então, isso não é o fim do mundo. Só exige estratégia. Isso sempre aconteceu. Impactos positivos disso. Primeiro, se a gente for analisar o histórico do preço, quanto menor a oferta de milhas, Tendência do preço subir. Porque a procura por voos continua a mesma. Não muda. A procura de voos não muda. As empresas aéreas colocaram taxa de bagagem, despacho de bagagem. Todo mundo reclamou, pisoteou e tudo, mas continua voando do mesmo jeito. Então, a procura continua a mesma. O que tende a acontecer com o preço? Vamos pegar de exemplo a Smiles aí. As milhas Smiles ainda hoje, na data deste vídeo, são negociadas aí nas maiores cotações que já foram, né? Acima de R$25, 26 uns quebradinhos. Então antes a milha Smiles para chegar a R$24 era um... tinha que chegar a 24, tinha que vender na hora. Estava num preço que nunca tinha chegado. Hoje 24 a gente recusa a venda, né, Zé? Já recusa a venda. Milhas da Latam, antiga Múltiplos, finada Múltiplos aí, né? Finada. Antes, 25, 26, R$27, meu Deus, consegui a melhor cotação da minha vida. Hoje, R$27, você sai correndo, foge que é cilada. Então, estamos na faixa aí hoje de 30, 29, 50, mas já foram negociados esse ano até a R$35, R$36. Então menos demanda de milhas, menos oferta de milhas, maior a mesma demanda de voos, o preço tende a subir. Então, se você tiver a estratégia certa, você vai precisar de vender muito menos milhas para ter o mesmo lucro que você tinha lá atrás. Quais são os nossos planos para 2020, Ezequiel? Já estamos traçando estratégias aí com essa quantidade de CPFs, né, a vir. E a gente, só para ter uma ideia, a gente já tem estratégia pronta aqui, considerando que uma pessoa consegue negociar só numa conta meio milhão de milhas. Isso aí. Então não é o fim do mundo. Definitivamente não é o fim do mundo, nem o apocalipse. Você já imaginou? Meio milhão de milhas, você acumulando, você negociando? Pois é. Todo mundo fez aí um escarcéu e tudo tá aí, ó. Meio milhão de milhas a gente ainda consegue com isso. E isso na estratégia mais básica, né, Ezequiel? A gente tem uma série de outras estratégias, né? Vamos manter, eu e o Ezequiel, nós vamos manter nossos clubes assinados. Nós vamos continuar com o nosso cartão Tudo Azul pontuando na Azul. Por quê? Porque a gente acredita muito no que a gente faz. A gente acredita no que a gente está falando aqui. Então, assim, a única coisa que nós estamos nos preparando é para quê? Zerar o nosso estoque de milhas. Mesmo assim, com calma, com parcimônia. Porque dia 15 de 2020, gente, começa um novo jogo. E até a gente aprender a jogar um novo jogo, né? Rentabilizar o novo jogo, a gente precisa de ter os pés no chão e passo a passo ir escalando a montanha. E tomara que vocês tenham essa percepção também, não sejam cavaleiros do apocalipse. Aliás, até que se a gente for olhar, pensar só em nós, a gente, é até bom, porque o que tem de gente queimando milha da Azul aí, desembolada aí também, de qualquer maneira, já é algo impressionante. Já tem gente querendo sair do mercado. Eu saí, né, já tá assim, é o pânico, né? É o pânico. E quanto menos milhas, maior é o preço. Se maior é o preço, menos eu tenho que investir, mais eu vou ganhar. Ou seja, eu vou ter muito, muito menos trabalho para ganhar a mesma coisa, pessoal. A mesma coisa. Então aqui, ó. Cavaleiros do Apocalipse. Vendam suas milhas. Saiam do mercado. Não acreditam? Saiam do mercado.
Sai, eu estou te convidando a sair do mercado. O mercado não é para você. O mercado é para quem acredita, para quem tem estratégia, para quem sabe fazer. E para quem está se preparando, né? Eu costumo falar isso muito para os alunos, para quem nos segue. É preciso se preparar. As mudanças, elas estão acontecendo agora, e quem acha que elas vão parar de acontecer também está muito enganado. As mudanças vão acontecer sempre, elas estão acontecendo sempre. E é por isso que quem se prepara para elas consegue sair na frente de muitas, mas de muitas pessoas. Isso aí. Fechou? Fechou. Se você Fechou não, pessoal. Fechou. Fechou. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha. Se você quer o feroz mais os vídeos também. Não me queira, não. Se você quer mais os vídeos, deixa o seu comentário aqui. A gente agradece. Um abraço pra vocês e bora lá!